Olá, meus amigos e minhas amigas. Você está na lixeira e vamos falar sobre os Mamonas Assassinas. Neste ano de 2021, completa-se 25 anos da morte dos Mamonas Assassinas, que aconteceu no dia 2 de março de 1996, quando a aeronave deles se chocou com a Serra da Cantareira, vitimando toda a banda, além do piloto e do copiloto. E era uma obrigação minha vir aqui no meu canal e relatar um pouquinho do que eu vivi naquele período de ascensão da banda, todo o sucesso que os caras tiveram, todo aquele momento ali naquele período entre 95 e 96. Algumas pessoas não sabem, mas a banda não surgiu já como Mamonas Assassinas, já com todo aquele visual e toda aquela presepada que eles costumavam apresentar. Na realidade, a banda se chamava Utopia. No seu início de carreira, eles começaram em Guarulhos em 1989 e eles tinham outro direcionamento, que era bem mais sério. Eles tocavam covers de Titãs, Legião Urbana, então eles não tinham ainda essa direção, digamos que mais cômica, mais divertida. Era uma banda séria, né? E inclusive eles gravaram um LP ainda com esse nome, já tendo o produtor Rick Bonadio, que eu por muito tempo eu chamei de Rick Bonadio, porque eu lia no CD dos Mamonas que ele também produzido por Rick Bonadio. Então eu lia dessa forma, mas depois eu fui descobrir que se pronunciava Rick Bonadio. Então, o Utopia acabou não dando muito certo. Esse primeiro LP deles acabou não vendendo quase nada, né? Pelo menos não atingiu as expectativas. Então eles tiveram que começar a repensar na sua carreira para poder tentar de alguma maneira chegar ao sucesso. E foi através das piadas e das brincadeiras que rolavam durante os ensaios que eles começaram a perceber que talvez aquele ali fosse o caminho para que eles conseguissem a tão desejada fama. E foi aí que eles começaram a criar músicas mais engraçadas, começaram a criar aquilo que nós iríamos conhecer finalmente. E aí, quando foi mais ou menos 94 para 95, eles alteraram o nome para Mamonas Assassinas do Espaço Sideral, ou só do Espaço, agora eu não me recordo. E aí depois eles tiraram esse do Espaço e deixaram só Mamonas Assassinas, e assim surgiu a banda que nós conhecemos, que nós assistimos muitas vezes no Faustão, no Gugu. Os caras estavam todo final de semana na TV, era impossível você fugir daquilo. E quando eu falo que nós nos acostumamos a ver, na realidade eu me refiro à galera que já passou dos 30, né? Que já está na casa dos 30, 28, 29, que viveu aquele período ali que provavelmente deveria ter 6, 7, 8 anos, como eu, o meu irmão. Então eles gravaram um álbum pela gravadora EMI, ou EMI, até hoje eu não sei exatamente qual é a pronúncia da gravadora, embora ela seja muito famosa aqui no Brasil. Então esse álbum foi um estouro, cara, foi um sucesso imenso. Eu gostaria muito de ter gravado esse vídeo aqui antes, para lançá-lo ali naquela época, do dia 2 de março, mas eu queria estar com o meu CD também em mãos. Eu também fui um que adquiri aquele CD que vendeu quase 2 milhões de cópias, é considerado até hoje uma das maiores estreias da história fonográfica do Brasil. Se não me engano, acho que é o recorde dos Mamonas mesmo, para um álbum de estreia, quase 2 milhões de cópias vendidas. Mas eu infelizmente não consegui encontrar o meu CD para mostrar aqui para vocês. Eu ia folhear o encarte dele, que era bem bacana, era bem diferente. Tinha uma partezinha atrás dele, quando você abria o CD, que tinha o desenho dos Mamonas, assim, fazendo uma roda, e escrito assim: recorte aqui e estrague seu encarte. Cara, eu tenho certeza que muitas crianças que não entenderam a piada possam ter recortado o encarte, porque tinha aquela coisa, aquele círculo pontilhado assim, de tesoura. Eu quase caí nessa, já faltou pouco. Além também da lista de agradecimentos dos caras, que era outra coisa também bem bacana, cara. Os caras agradeceram ao Chaves, ao Chapolin, entre outras personalidades da cultura pop. Era uma coisa que eu não via em outros CDs, onde os artistas geralmente agradeciam a Deus, a família, aos envolvidos.
Infelizmente eu não estou com meu CD em mãos para mostrar aqui. Vou tentar encontrar na internet uma imagem. Provavelmente não vai ficar muito bom, porque meu celular ele é bem simples e o editor que eu uso também é muito simples. Mas eu vou deixar ele por via das dúvidas, né? Só para ilustrar. E portanto, eles gravaram esse primeiro e único álbum com o Rick Bonadio na produção, que deu muito certo, cara, deu muito certo, a piada realmente deu muito certo, fez um sucesso imenso, imenso, era impossível você não chegar numa festa, num churrasco, e não precisava ser necessariamente uma festa de criança, cara, uma festa de adulto, e tava tocando Mamonas Assassinas, e tocava o álbum inteiro, cara, e depois o pessoal repetia, né? Naquela época ainda lá nos anos 90, quando ainda o pessoal tinha a mania de levar CDs para as festas, cara, era mal barato mesmo. E era engraçado que nessa época os Mamonas eles rivalizavam com o Raça Negra, né? Que era outra coisa também que estourou naquele momento. Raça Negra era um pouquinho mais antigo, talvez uns 4 anos, talvez, mas era uma rivalidade muito bacana. Tocava Raça Negra e Mamonas em qualquer coisa que você fosse. Um pouquinho mais tarde também teve o El Chan. E uma curiosidade que eu posso falar, bem bacana a respeito do CD dos Mamonas, é que ele não foi a minha primeira aquisição da banda. Na verdade, o meu pai primeiro comprou uma fitinha cassete, num camelô, uma fitinha falsa. Eu não tenho ela mais, né? Eu nem tenho mais o CD, nem encontrei o CD, imagina a fitinha cassete. Mas eu também vou procurar aí na internet para tentar ilustrar como é que era. E eu escutava essa fitinha direto, cara, eu e meu irmão, quando a gente ia passear com o meu pai, meu falecido pai, não importa para onde a gente fosse, se era para o Sesc de Nova Iguaçu, ou para a colônia de férias lá em Tiguá, ou para algum shopping. Eu acho que naquela época só tinha um shopping da Barra, aqui no Rio. Pelo menos era o único shopping que meu pai me levava ali em 95. Cara, era até uma formiguinha aqui no meu rosto. Cara, era você ir e voltar ouvindo Mamonas Assassinas, ouvindo a fitinha, cara. E era engraçado porque essa fitinha, eu não sei se era um problema da fita em relação ao tempo do CD, mas as músicas dela não eram completas. Então, eu acabei descobrindo isso depois, né, quando eu escutei o CD. Primeiro eu ganhei a fita, e aí quando eu fui escutar o CD, eu me toquei que algumas músicas da minha fita não estavam completas. Eles usaram aquele efeito que vai baixando a música quando ela vai chegando no final e tal, então eu acabava cortando algumas partes ali meio bacanas, como no Mundo Animal, por exemplo. Ela chegava a cortar, sei lá, quase uns 20 segundos do trecho final, e sempre rola uma piadinha no final de alguma música dos Mamonas, né? Geralmente, né? Então tinha esse fator também, cara. E aí ter o CD dos Mamonas passou a ser uma obsessão minha, porque eu queria escutar as músicas inteiras. Então, mas meu pai não tinha o aparelho de som em casa que tocava CDs, né? Só tínhamos o aparelho para tocar o disco, que também eu poderia ter comprado, né? Mas como estava numa época que o CD estava ganhando no mercado, então todo mundo queria CD. Então ele tinha um toca-disco que tinha um toca-fita, que era o que rolava. E aí depois eu comprei o CD antes do meu pai comprar o aparelho de som para tocar o CD. E aí era uma coisa meio louca, né? Uma coisa assim lá dos anos 90 mesmo, né? Só quem viveu aquela época sabe como é que era. Eu tinha que ir para casa de um vizinho, um amigo do meu pai, para poder ouvir o meu CD. Ele morava em frente, o Gonçalo, porque eu não tinha como escutar em casa. E aí só depois que meu pai comprou. E outra coisa também que aconteceu curiosa foi que quando meu pai comprou o som para eu poder finalmente ouvir o meu CD dos Mamonas na minha casa, cara, o som veio com defeito. Ele estava sem volume, sabe? O volume estava muito, muito baixo. Você colocava no máximo, mas não tocava nada. E aí meu pai teve que trocar. Eu não sei qual foi o motivo, cara, eu não me recordo o porquê, mas meu pai ele não pôde trocar por outro aparelho de som. Eu não sei se estava esgotado aquela marca ou o que tinha acontecido,
eu sei que meu pai me pediu para escolher entre alguma outra coisa que eu não me recordo, ou um Super Nintendo. E aí eu escolhi o Super Nintendo, que foi certamente uma das melhores escolhas que eu já fiz na minha vida. Mas aí isso é assunto para outro vídeo, para outra hora. Mas depois de um tempo, meu pai pôde ter condições para comprar o meu toca-CD, e aí foi só alegria. E falando em alegria, era uma coisa muito fascinante você ver os Mamonas Assassinas na televisão, porque os caras traziam uma performance para o palco que era extremamente contagiante, cara. Os caras dominavam todo o palco. Aliás, eles dominavam a televisão, como eu falei antes. Eles estavam na banheira do Gugu num domingo. Num sábado à noite estavam tocando em outro programa, no programa livre. Cara, e você estava completamente dominado. Na escola, só se comentava sobre isso, sobre os Mamonas. Todo mundo tentava imitar, todo mundo queria ser o Dinho. E você tinha nas bancas de jornais, posters, as revistinhas com as figurinhas. Tinha o chiclete dos Mamonas também, que também vinha bastante figurinha e a galera colecionava. Então, você acabava ficando imerso naquele mundo dos caras. Sabe? Para uma criança de 6, 7, 8 anos, cara, aquilo ali era um mundo, cara. Era um mundo e você não conseguia sair daquilo, a não ser que você tivesse uma outra cabeça, né? Uma cabeça muito, muito diferente. Porque, até onde eu sei, todas as crianças da minha escola gostavam de Mamonas Assassinas, né? Da minha família, primos e tudo mais, os adultos. Então, realmente foi um sucesso incrível que os caras alcançaram e, até onde eu saiba, eu nunca mais vi algo parecido na mídia brasileira. E essa fantástica e saudosa banda era formada por Alexander Alves, o Dinho, no vocal, e ele tinha um carisma imenso. Era facilmente o membro mais querido do grupo, até por ser vocalista e não tocar nenhum instrumento, ele tinha maior facilidade para correr pelo palco, para pular, para brincar com os apresentadores, além de ser um cara com maior pinta de galã, o que fazia muito sucesso com as meninas, e provavelmente ele poderia ter ido parar na Globo se o grupo tivesse seguido com sua carreira. E nos teclados nós tínhamos o Júlio César Barbosa, ou o Júlio Rezec, que também era outro membro super carismático, era um integrante favorito do meu irmão. Bem, pelo menos o meu irmão adorava imitar o Júlio quando nós íamos cantar Vira-Vira. No contrabaixo nós tínhamos o ultra competente Samuel Reis de Oliveira, ou Samuel Reoli, que além de exercer um trabalho excepcional no seu instrumento, também tinha muito carisma e muita presença de palco, fazendo caretas, caras e bocas, era impressionante. E na bateria nós tínhamos o Sérgio Reis de Oliveira, o Sérgio Reoli, irmão do Samuel, que também exercia um trabalho excepcional no seu instrumento, até porque os Mamonas tinham um verdadeiro leque de gêneros na sua musicalidade, e o Sérgio conseguia exercer todos muito, muito bem. E por fim nós tínhamos o Alberto Inoto, ou Bento Inoto, na guitarra, e para muitos o Bento era o melhor músico da banda, ou o músico mais técnico que o grupo tinha, até porque era ele quem conduzia toda a musicalidade do conjunto, com solos e riffs de guitarras simplesmente excepcionais. Bem, para esse vídeo aqui não ficar muito longo, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir ele em duas partes. Na próxima parte eu vou falar um pouquinho mais sobre o álbum do grupo, vou falar sobre as músicas que eu gostava e o que eu não gostava no álbum, e por fim eu vou comentar como é que foi a morte dos caras, né? O momento, né, da morte deles, o que aconteceu, como eu recebi a notícia, como eu reagi e como aquilo ali afetou toda a mídia brasileira naquele período. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Nos vemos na parte 2 dessa minha homenagem aos Mamonas Assassinas. Se você ainda não é um inscrito do canal, dá essa força aí. Esse é o canal Na Lixeira. Espero que vocês estejam gostando, porque está sendo bem bacana falar sobre esses caras que foram verdadeiros heróis da minha infância. Um abração e até a próxima.